Eu quero falar sobre as chaves do reino dos céus, ou as chaves que abrem os céus. Quem achou, diga amém. Nós temos também aqui nosso painel, né? Gênesis capítulo 1. Quem achou, diga amém. Enquanto os irmãos procuram, eu vou me preparando fazer uma oração de agradecimento a Deus aqui pelo dizimista ofertante, pois a Bíblia diz que aquele que é dizimista, ofertante, que traz as bênçãos à casa do Senhor, o Senhor abre uma janela no céu, dependente de oração ou não, está aberta uma janela no céu para o dizimista e ofertante. Pai santo e maravilhoso, eu oro essa noite pelos dizimistas, pelos ofertantes, e eu te peço a bênção sobre a vida deles, Pai. Deus, que eles continuem a receber o seu pão na sua mesa todos os dias. O trabalhador, Deus, digno do seu salário, que é honesto, fiel a Deus, eu te peço que tu abra a janela. Deus, eu te peço que tu abra as portas para aquele que ainda não tem trabalho, pois tu é o Deus da providência. Deus, eu te peço que tu cure aqueles irmãos que congregam nesse ministério, que estão doentes, Deus. Vai curando, Deus, desta gripe, que seja uma gripe, seja uma dor de cabeça, seja de mal-estar, vai curando, Deus. E aqui no meio da igreja, Deus, toca na tua igreja da forma que tu queres, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. A igreja diga amém. Amém. Quem encontrou? Gênesis capítulo 1, versículo 26. Eu trabalhei para trazer meu óculos essa semana, a cabeça, que é assento no trabalho, mas eu acredito que dá para ler assim, tranquilo aqui. 26 diz assim: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre os gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se mover sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. A Bíblia nos fala que ela é um livro de pacto, é um livro de contrato. A Bíblia nos mostra que a Bíblia não é um livro da religião. Hoje existem muitas religiões que é tirado da Bíblia, né? O budismo, o metodismo, seja qual seja a religião, é tirado de dentro da Bíblia. Seja muçulmano, também é tirado da Bíblia. Todos os aspectos é ser tirado de um tipo de religião. Nós temos aí vários tipos de religião que foram tirados da própria Bíblia. Mas a Bíblia não é um livro que fala de religião. A Bíblia ela fala de um reino, ela fala de um contrato. O reino é um contrato, não uma religião. O reino de Deus não é uma religião que você adota o que você quer para você, apesar que hoje existe igreja para todos os sentidos. Eu não gosto de igreja que faz muito barulho. Nós temos hoje a igreja batista, nós temos a igreja adventista. Olha, eu não gosto de uma igreja quieta, eu gosto de uma igreja barulhenta. Nós temos a Deus e Amor, né? Em todos os aspectos existe um tipo de igreja que você pode congregar. Então a Bíblia não é uma religião que você escolhe aonde você quer congregar. Você aceita a Bíblia como faz parte do reino de Deus, e como fosse uma regra de Deus para a sua vida. Porque Deus, quando Ele cria os anjos, Ele cria um reino. Qual é esse reino que Deus cria? Um reino espiritual, onde esse reino habitava homens e mulheres também, que era Adão e Eva, reinava nesse mesmo reino, nesse aspecto de reino. Deus cria um reino onde Ele é Deus e é Senhor e é Rei. E quando Ele cria esse reino, Ele é conhecido como Deus Alfa e Ômega, o princípio e o fim. Ele é conhecido como o Criador, Ele é conhecido como o dono do oleiro, o dono da casa, que cria vasos, né? Ele é Jeová Samá, que é o Jeová está ali, ou Jeová Jireh, o Deus da providência, Jeová Nissi, o Senhor minha bandeira, Jeová Shalom, o Senhor da paz. Então Ele é conhecido de várias formas no seu reino, porque quando falamos de Deus, Ele é dono de toda a essência, de todas as coisas. Ele é o Deus que providencia nossos alimentos, Ele é o Deus que providencia nosso emprego, Ele é o Deus que providencia a saúde. Então Ele se classifica como Deus. E quando Ele se classifica como Deus, Ele é Criador, porque Criador, Ele é todo aquele que age de uma forma que uma pessoa não pode fazer e Ele pode fazer. Então Deus, Ele
faz como um arquiteto, ele cria um reino. E quando ele cria esse reino, ele começa a implantar regras nesse reino. E aí nós conhecemos a primeira hierarquia espiritual do invisível. Deus cria os anjos, Deus cria os querubins, os serafins. E nesse reino está o homem também, nesse reino, que vivia num paraíso onde Deus toda tarde conversava com o homem. Toda tarde Deus fazia questão de conversar com o homem. Deus fazia questão de estar com o homem todos os dias e conversar, mesmo sabendo que o homem tinha para conversar com ele. E nesse reino, Deus, ele dá livre-arbítrio ao homem de reinar. Ele diz ao homem: reine o homem sobre todas as coisas, sobre os répteis, sobre os animais. E o homem, ele passa a ter um poder que Deus dá a ele, que é o poder da liderança. Ele dá o poder da automação da liderança, do sumo sacerdote, da autoridade. E Deus dá isso até hoje a mim e a você, que somos pais, que somos donos de uma casa. Nós somos, naquele momento, nós estamos debaixo de uma autoridade que Deus nos deu para viver sobre autoridade. Glória a Deus. E o que tem a ver isso, pastor, com a minha vida? É que quando Deus cria um reino, Ele cria um princípio. Qual é o princípio? É que o reino de Deus não é religião. Pastor, você está repetindo muito sobre religião. É porque eu quero que você entenda que numa religião ela é implantada por homens. Ele diz para você o que ele quer na religião dele. Ele diz para você como é a religião dele. Mas no reino é ao contrário. Você não dita o que você quer, da forma que você quer. Aleluia. O reino, ele decreta como você tem que ser no reino, como você tem que viver nesse reino. E isso é a importância do reino invisível e do visível. O invisível, por mais que nós não possamos ver nesse momento, existe uma legião de anjos nos protegendo e nos guardando nesse momento. Glória a Deus. Aleluia. Você talvez não esteja vendo, mas nesse reino invisível, os anjos estão aqui neste lugar, tomando conta das nossas vidas e anotando os nossos pedidos de orações. Aleluia. Ao mesmo tempo que nós estamos aqui no reino físico, o invisível está acontecendo. Deus está mandando anjo e decretando ordem para a sua vitória essa noite. Aleluia. Porque no reino invisível, tudo pode acontecer. Mas como nós vivemos no reino visível, é impossível ver essa atmosfera espiritual. Nós atuamos só apenas no físico. E nesse físico, Deus, ele cria regras. Deus habita no meio dos homens. O homem peca contra Deus. Deus tem que tirar o homem do Éden. Nós conhecemos essa história. E aí Deus expulsa, ele não pediu, ele expulsou Adão e Eva desse reino. E aí Deus vê uma nova necessidade de um reino carnal, um reino físico, que ele precisa implantar regras, que ele precisa colocar métodos para até chegar a ele. Esses princípios, que são leis, têm que ser obedecidos. Para obedecer a Deus, para servir a Deus, não é de qualquer forma, porque o reino, ele é uma nação que vai ser arrebatada pelo Senhor. Hoje o Senhor, ele disse: eu subirei ao Pai e vou preparar uma nova cidade. Glória a Deus. E quando a Bíblia fala que ele virá como rei, cavalgando sobre um cavalo. E na sua costa está justo e fiel, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aleluia, aleluia. E esse reino que ele vem buscar é alguém que se adapta e se coloca como ele quer no seu reino. Aleluia, Jesus. Nós temos uma convivência. Se eu for na casa de alguém aqui, talvez alguém não tenha o hábito de tirar a sandália. Não, pode entrar sem sandália mesmo. Aqui em casa tem que tirar a sandália fora para não arranhar minha cerâmica que é branca. Não, aqui em casa você tem que tirar o sapato porque eu uso carpete. São regras, leis e princípios que são criados dentro de uma casa. Quando você vai na casa de algum outro irmão, ele já diz ao contrário: não, meu irmão, entra de sapato mesmo, porque aqui a gente não tem costume de tirar o sapato. Se você for na minha casa, não tem cerâmica nem tapete. Você entra de sapato mesmo, que é para você não sujar seu pé. Porque na minha casa ainda não deu para me criar leis. E assim é a vida de muitos irmãos. Eles têm as suas regras, têm a sua lei. E para Deus, Ele também tem as suas leis. E para termos a sua lei, é necessário entender qual é as suas leis. Qual é a necessidade de obedecer essas leis. Deus, ele não era rei. Pastor, que história é essa que Deus não era rei?
porque ele não tinha reino ainda terreno. Porque para se tornar um reino é necessário implantar leis. Deus criou o homem, mas ele não tinha implantado as leis ainda. O homem vivia à vontade, livre-arbítrio. Sabe? Não existia pecado, não havia motivo para criar lei. Vocês concordam comigo? Amém. Não havia motivo para Deus implantar leis, porque o homem vivia livre-arbítrio, como também os anjos tinham livre-arbítrio de adorar e servir ao Senhor. Não havia motivo para se criar lei. Mas pela transgressão do homem, o homem peca contra Deus, aí Deus vê a necessidade de implantar leis. Glória a Deus. Porque o diabo olhou para Deus e disse: olha, o teu reino espiritual, que era duplos, mas vivia numa só atmosfera, eu destruí. Eu levei o homem ao pecado, e por causa do homem eu destruí o teu reino. E que Deus diz para ele: tu destruíste através de um homem chamado Adão, mas eu enviarei o segundo Adão, que constituirá um novo reino. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E aí aparece Jesus pregando sobre o reino de Deus. Porque o reino de Deus, porque o reino de Deus, porque o reino de Deus não é tomado por bebida. O reino de Deus não consiste na prática do pecado. Jesus confrontou muito isso. Jesus falava sobre reino, 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 constantemente. Aleluia. Por que Jesus fala tanto sobre reino? Porque o povo que hoje está sobre a terra, ele será tomado para um reino espiritual. O diabo rompeu o reino. Escute. O diabo, ele rompeu um reino que era duplo, andava junto. Alma, corpo e espírito andavam constantemente junto. E aí o espírito andava com Deus todos os dias. Falava com Deus todos os dias. Tinha comunhão com Deus todos os dias. Falava com Deus face a face. Mas pelo pecado, esse reino foi quebrado. O homem passou a conhecer a mentira, a transgressão. E aí é tirado esse reino. E é necessário Deus restaurar esse reino novamente através de implantação de leis. E Deus começa a botar os 10 mandamentos que nós conhecemos. E aí chegando no Novo Testamento, descobrimos que ninguém consegue cumprir esses mandamentos. E por isso Deus envia o seu Filho para cumprir esta lei. Aleluia. Jesus morre nesta madeira. É crucificado por esta dita lei. Porque esta lei nos traria liberdade de ter comunhão com Deus. Aleluia, Jesus. Porque através da obediência desse reino que devemos obedecer, que devemos executar na nossa vida, Ele nos daria novamente acesso a Deus. E aí o véu se rasga de alto a baixo, porque só os popozudos, os sacerdotes, tinham oportunidade de chegar na presença de Deus. Só eles podiam trocar de roupa, tomar banho, entrava no templo, apresentava a oferta, queimava o incenso e saía consciente que tinha tido contato com Deus, porque a glória de Deus descia naquele lugar. E quando o véu se rasga de alto a baixo, Jesus não dá só acesso ao reino de Deus para entrar no reino de Deus. Ele nos dá acesso de Deus entrar em nossas vidas também. Aleluia. Você sabia que esta noite você está aqui porque o reino de Deus está fazendo morada na sua vida? Você sabia que muitas vezes quando você está machucado, ferido, é o reino de Deus que te traz a paz, um pouco do reino de Deus, nesta terra carnal que nós vivemos, Ele traz o reino de Deus. E é por isso que nós temos essa comunhão com Ele. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 16. Não existe reino sem rei, e não existe rei sem reino. Não existe rei sem reino, e Deus vê a necessidade de criar um reino para ele. Porque Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, que tinha os atributos de Deus, que era imortalidade. Eles tinham a oportunidade de viver nesse reino, desfrutar, não envelheciam, eram imortais. Eram seres imortais, mas pelos seus pecados, pelas suas transgressões, eles perderam esse privilégio, eles perderam esse reino, e Deus vê a necessidade de restaurar novamente o seu reino. Deus vê a sua necessidade novamente de restaurar tudo aquilo que foi roubado do homem.
Porque o diabo nos tomou a nossa paz. O diabo roubou de mim, de você, o que era nosso por herança. A minha família, a sua família, ela faz parte do reino de Deus. E o diabo não pode tocá-lo, porque ela faz parte do reino de Deus. Quem achou Mateus capítulo 16, versículo 19? Me ajuda aí. Mais embaixo. Jesus fala: e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu. Eu te darei as chaves do reino. O que é a chave do reino? O que Jesus quis falar sobre chaves, plural, chaves? Jesus estava falando: eu te darei autoridade. O que eu quero dizer sobre isso? Você tem uma casa, eu tenho uma casa. Quando você pega a sua chave do seu veículo ou da sua casa, entrega na mão de alguém, você está dizendo para ela: eu estou te dando autoridade para você ficar na minha casa. Eu estou te dando posse para ficar na minha propriedade. Eu estou te dando direito, controle da minha casa. Aleluia. É isso que é autoridade, é isso que é a chave. Jesus está dizendo: eu estou te dando a chave dos céus. Eu estou te dando as chaves dos céus. Eu estou te dando chaves para entrar nos céus. E que chave é essa, pastor? São os seus pactos, as suas leis. O que é essas chaves? É seu voto que ele tem contigo e comigo. Quando ele está dizendo: eu estou te dando a chave dos céus para entrar na minha presença. Glória a Deus. Eu estou te dizendo, é isso que ele está falando para você. É o pacto que eu tenho com vocês. Vocês querem receber a bênção de vocês, vocês querem ser abençoados, vocês querem ser felizes, vocês querem tanto a bênção. Então, cumpra com o meu pacto, cumpra com as minhas normas, cumpra com a minha vontade, cumpra com as minhas promessas, cumpra com o meu mandamento, cumpra com o que eu tenho colocado em vossas mãos. Aleluia, Jesus. E aí nós perguntamos: como eu posso entrar no reino dos céus? Jesus está dizendo para mim e para você: se você obedecer a Ele, se você for fiel a Ele, cumprir a sua palavra, Ele vai dizer para você: não tem nada que te impeça de entrar na presença dEle. Quando você é um crente fiel a Deus, o diabo não pode te impedir de entrar no reino espiritual. Quando você é um crente fiel a Deus que cumpre o seu mandamento, não existe bênção que você não possa receber. Quando você obedece os mandamentos do reino dos céus, flui claramente acesso a Deus, e imediatamente é respondido suas orações com o poder que desce sobre você. O que é isso? Reino dos céus. Quando nós estamos angustiados, abatidos, feridos, nós oramos ao Senhor, e quando temos comunhão com Ele, imediatamente, como o véu foi rasgado, assim é a bênção do Senhor que chega em casa. É rápido, não tem nada que impeça. Quando obedecemos as leis do Senhor, quando cumprimos o mandamento do Senhor, seja onde for, não existe demônio, principado, potestade, não existe homem que possa te tomar a tua bênção. Eu creio, meu Deus. Mas para isso, nós temos que entender qual é essa chave. Verdade, Jesus. Entender que Deus colocou chave na sua mão e na minha mão para entrar no céu. Aleluia. Mas essa chave, ela não pode ser aberta nem pelo irmão Tales. Essa chave não pode ser aberta por qualquer um. Você sabe que hoje existe uma modernidade que para abrir uma casa somente com você colocando os seus olhos lá, ou a digital. Está tão modernizado em alguns países que você fala e ele consegue ler a sua voz e ele destrava a porta. Assim é o reino dos céus. Glória a Deus. Não adianta nós orarmos a alguém, pedirmos para alguém orar por nós. Claro, com certeza, se for uma pessoa que é fiel ao Senhor, que sempre está na presença do Senhor, ele vai ouvir a oração. Mas existe coisa que só você pode abrir os céus. Aleluia. Só você pode abrir essa janela do céu para alcançar o tanto a bênção que você almeja. Eu creio. Ô pastor, meu irmão não está bem.
minha mãe não está bem espiritualmente, eu não estou bem espiritualmente, eu estou com problemas, estou com problema familiar. Você tem a chave essa noite. Aleluia. Você tem a chave esta noite. Você tem a decisão esta noite. Você pode decidir se você quer entrar nesse reino e obter a resposta. Aleluia, Jesus. O reino dos céus. Jesus dá para mim e para você e diz: eu te dou autoridade para entrar no reino dos céus. Eu te dou autoridade para abrir a janela dos céus. Eu te dou o controle do reino invisível para se manifestar no visível. Glória a Deus. Quando nós temos a chave dos céus, nós entramos na presença do Senhor e diz: ó Deus, está tão difícil essa luta porque o emprego não aparece. E imediatamente, quando tu gira a tua chave da obediência, quando tu gira a chave da obediência a Deus, é destravado no reino espiritual a tua bênção, que ela se manifesta no físico. Por que tanta gente não tem recebido a bênção do Senhor? Porque não tem entendido o sistema do Senhor, essas normas do Senhor, esses princípios do Senhor. Louvado seja o Senhor. Essa chave não pode ser substituída por qualquer forma, irmãos. Como assim, pastor? Tem gente que quer chegar na presença de Deus e diz: Senhor, eu jejuo 2 vezes na semana. Senhor, eu sou dizimista fiel. Ô pastor, não tem gente assim não. O fariseu estava lá orando e ele achava que estava sendo ouvido. Ó Senhor, eu ajudo o irmão lá da igreja, eu ajudo o ciclano, Bertrano, eu faço ação social. Isso não vai destravar o reino. Isso não abre o reino. Glória a Deus. Eu não posso entrar aqui nesta igreja e me acabar em lágrimas e dizer: Senhor, eu estou precisando do teu milagre, abre a bênção, me abençoa, salva meus filhos, salva meu esposo. Se eu não usar a chave da obediência. Aleluia, Jesus. Não adianta eu me rasgar o meu coração no momento do louvor e chorar, achando que Deus vai ouvir minhas lágrimas. Porque não é o meu louvor nem a minha oração que vai abrir os céus. Porque quando eu entrar na presença de Deus, o Senhor vai olhar para mim e para você e vai dizer: cadê as chaves? Cadê a chave que eu entreguei nas tuas mãos? Ele não quer saber do meu choro, ele não quer saber da minha boa canção, ele quer saber das chaves. Que chaves são essas, pastor? A obediência. Aleluia, Jesus. Praticar a vontade dele. Praticar a vontade dele acima de tudo. Isso é o segredo da chave. Isso é o segredo de ser abençoado. Porque quando o homem ele conhece os seus princípios, sabe como obter a sua resposta, ele sabe que não precisa orar muito, ele sabe que não precisa clamar muito, ele sabe que não precisa jejuar tanto na vida dele. Pastor, você é contra jejum? Não, porque é isso, eu sou a favor do jejum. Mas o segredo primeiro é as chaves. Verdade, aleluia. A chave da obediência. A chave de obedecer ao Senhor e andar nos seus princípios. Porque quando ele diz assim: o que tu ligares, quer dizer o quê? Quando tu abrires, quando tu ligares na terra, será ligado no céu. Ele está dizendo: quando tu ligares, quando tu usar a tua chave, será ligado no céu. Glória a Deus. Quando você está com um problema espiritual, você diz para Deus: Deus, eu não aceito isso que está acontecendo na minha vida, eu não aceito o que está acontecendo na minha vida, eu não aceito essa tristeza, eu não aceito porque o meu coração é teu, a minha vida é tua, os meus filhos são teus, então eu não aceito o que está vindo sobre a minha vida. Você usa as chaves. Glória a Deus. E rapidamente Deus diz assim: ele tem a chave. E Deus manda ordem aos anjos que pelejem a teu favor. E a vitória vem no nome de Jesus. Aleluia. Quando usamos o segredo das chaves, não precisamos orar muito. Opa, se você é contra a oração? Não, eu sou a favor da oração. Eu estou falando de repetir as mesmas orações, de ficar insistindo na mesma oração. Porque quando nós conhecemos o segredo da chave, sabemos que estamos em obediência com Deus, que estamos andando reto com Deus.
Nós sabemos que somos ouvidos por Deus. Me mostre a oração de Moisés insistindo em oração. Não tem. Me mostre Paulo insistindo em oração. Não tem. Me mostre os discípulos orando por milagre, insistindo. Levanta, anda agora, enxergue pelo nome de Jesus. Não tem. Porque eles tinham as chaves do reino. Glória a Deus. Eles tinham acesso ao reino de Deus no momento que ele quisesse orar. E quando nós temos a chave, nós somos frequentados por Deus diariamente. Somos frequentados seja em casa, seja no trabalho, seja no ônibus, seja onde você estiver, no colégio. A presença de Deus é constante, porque há um contato direto com Deus. A sua porta fica destravada, porque você tem acesso à chave, e quem é só vindo é o Espírito Santo na sua vida. Aleluia. Quando temos o segredo da chave, não tenha nada que nós não possamos receber. Tudo é possível. Porque muitas pessoas estão orando tanto e saem da igreja da mesma forma que vieram. Porque há tantas pessoas chorando dentro da igreja e voltam para cá da mesma forma. Porque as suas chaves estão quebradas. Seus princípios estão quebrados. Os princípios que ela tem com Deus estão quebrados. Os princípios que levam à intimidade com Deus está quebrada. Ei, eu quero te falar que existe um chaveiro chamado Jesus essa noite, está aqui, quer fazer novamente a tua chave, quer refazer a tua chave, para quando tu buscar ao Senhor, para quando tu orar ao Senhor, nada impeça a tua oração. Eu quero te falar esta noite, a tua chave está codificada, ninguém pode sabotá-la, ninguém pode imitá-la, somente Jesus pode fazer a tua chave ser restaurada. E Ele essa noite está aqui. Então não adianta eu louvar ao Senhor e não ter o segredo da chave. Aleluia. Mas quando eu tenho a chave na minha mão, dos reinos dos céus, quando eu chego na igreja e coloco essa chave no seu lugar, na sua fechadura, e rodo ela, posiciono ela para que se destrave o reino espiritual, naquele momento eu estou focando a Deus, invocando a Deus, para que Ele se manifeste na vida do meu vizinho, do meu irmão, na minha vida, porque o reino espiritual, o reino invisível é aberto para vir no reino físico. Você sentiu aquele culto, parece que está tão pesado para você? Parece que o céu não se abre para você? É quando está fechada a janela, é quando está fechada a porta para você, porque você não está bem com Deus. Sua vida não está bem com Deus. Isso impede de recebermos a nossa bênção. Isso impede de sermos restaurados pelo Senhor. Isso impede de nós sermos abençoados. Parece que tem crente que está dando um murro e um soco de ponta de faca. Parece que nada muda na sua vida, nada acontece na sua vida. Ele vem à igreja domingo e nada muda, nada acontece, não tem novidade. Porque a sua chave foi perdida. Os princípios já tem esquecido, o mandamento do Senhor tem esquecido. Aleluia. Os discípulos entenderam isso. Jesus chega com os discípulos e diz: eu dou autoridade para vocês repreender os demônios, dou autoridade para vocês curarem. Pode ir. Vamos embora, os discípulos. Vão pregar o evangelho. E aí grandes milagres acontecem. Chega com Jesus, anuncia os milagres, os feitos que eles fazem. E Jesus: olha, não se alegre com isso, mas se alegre porque o nome de vocês está no livro da vida. Glória a Deus. E os discípulos estão empolgados. Os discípulos saem e vão orar num cidadão, e o demônio não sai. O demônio não saía. Os demônios não saíam da vida do rapaz demoniado. Aí chamaram Jesus: mestre, é o seguinte, vai ali que o negócio está feio. Talvez os discípulos falaram para eles mesmo: rapaz, o negócio está tão difícil que eu acho que nem o mestre vai conseguir repreender esse demônio aí. Se ele deu ordem para a gente e a gente não conseguiu repreender, então eu acho que nem ele vai conseguir repreender esse demônio. Jesus chega lá, dá uma olhada para aquele demônio e disse: demônio, sai. Diz a Bíblia que ele rolou para um lado para o outro, gritou, se perneou e foi embora. Aleluia. Jesus se retira. Talvez num momento de intimidade, num momento particular, Jesus estava comendo, não falou nada para os discípulos, só esperando os discípulos chegar até ele, comendo.
E falaram para Jesus: Senhor, você revela o segredo? Por que nós oramos e aquele demônio não saiu? E tu foi lá e só deu uma palavrinha aí e acabou-se, porque Pedro foi lá e ficou: sai demônio, sai demônio, sai demônio. E o demônio não saía. Chamaram João: espera aí que agora o negócio comigo é mais forte, porque eu sou o discípulo amado, o negócio vai acontecer. Talvez Pedro se manifestou, se André se manifestou, não, pera aí que o negócio é comigo, que eu já tenho intimidade mais tempo que vocês. Eu sou o crente mais fiel antes de vocês, porque eu seguia João Batista. Pera aí, demônio, sai! E o demônio não saía. Por que, Senhor? Isso não aconteceu conosco, porque tu deu a ordem. Jesus olhou para eles com certeza, com a boca cheia, tomou aquele copo com água e disse: esse tipo de demônio só sai com oração e jejum. Jesus estava dizendo: esse tipo de demônio só sai com o poder da chave. Aquele que tem acesso ao reino espiritual imediato abre e recebe autoridade do céu para repreender legiões, que seja qual a potestade, que seja a força que ele tiver. Ele não resiste ao poder do céu, porque ele tem acesso ao reino espiritual. Foi isso que Jesus falou para Pedro. Foi isso que ele falou para os discípulos. Foi isso que aconteceu na vida de Daniel. Nós queremos tanto resposta de Deus, e às vezes nós não sabemos como obter essa resposta, não sabemos como adquirir essas respostas, não sabemos como almejar esta chave. A oração, ela é a essência de tudo, mas ela tem que estar com a obediência. Se estivermos incorreto com Deus, é em vão a oração. Se não estivermos sendo fiel a Deus em nossas vidas, em perdoar o próximo, em andar, amar o próximo, em obedecer o seu mandamento, não viver uma vida de prostituição, não viver uma vida de mentira, pode ter certeza que você tem a chave. Aleluia, Jesus. Pode ter certeza que nada pode te impedir de receber a tua bênção, porque você tem a chave na sua mão para obter a resposta. Glória a Deus. Daniel, ele tinha a chave. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Daniel tinha chave e acesso com Deus constantemente. Jogaram ele para o leão. Talvez ele brincava com o leão naquela jaula, né? Lá naquele buraco, ele lá, talvez ele jejuando, que ele estava jejuando. Os leões não sentiram fome. Talvez ele dormia com os leões para aquecer o corpo dele devido ao frio naquele local, porque ele tinha as chaves dos céus. Mas existia um momento que ele achou que eles não estavam sendo ouvidos. E aí tem o 21 dias de Daniel, que todo mundo conhece a história. Escute, se você está orando, você é obediente a Deus e a resposta não veio, existe um reino espiritual, como eu falei, existe dois reinos: o invisível e o visível. No invisível